Mesmo depois que Bugitas usurpou o trono, o Império Noble Orc ainda tinha uma ordem estranha. Conteúdo patrocinado. Durante os poucos dias que se seguiram ao bem-sucedido golpe de estado de Bugitas e seus vassalos, eles empregaram a violência. Eles mataram aqueles que os desobedeceram e cometeram o canibalismo anteriormente proibido. Eles confinaram nas igrejas os sacerdotes de Mububu-Genji, o deus maligno da corpulência degenerada que havia fornecido muitas bênçãos ao Império até então, bem como as esposas carnais que haviam sido dadas para os orcs se casarem. No entanto, após esses poucos dias, grandes incidentes pararam de acontecer. Várias mulheres foram reunidas e alguns dos cidadãos e orcs chateados foram mortos. Isso foi realmente trágico, mas, no geral, os danos e o número de baixas não foram suficientes para abalar o Império. Isso porque Bugitas havia enviado generais como Budirud e Bufudin para liderar exércitos em várias outras regiões, então havia menos governantes no Império. Mais importante ainda, Bugitas restringiu seus subordinados até certo ponto. Ele não poderia infligir grandes danos ao império que ele próprio governava, e se ele encurralasse Mububu-Genji com muita força, não havia como dizer o que ela faria em desespero. Os deuses malignos que já fizeram parte do exército do Rei Demônio não estavam envolvidos na manutenção e controle de Lambda. Os deuses de Lambda precisavam reter uma certa quantidade de poder para manter o mundo, mas os deuses malignos podiam exercer seu poder como desejassem. Eles poderiam até descer sobre o mundo e entrar em fúria até serem extintos. Isso era verdade tanto para os deuses que se juntaram ao lado de vida como Mububu-Genji, quanto para os deuses do lado de vida que foram forçados a deixar suas posições como deuses. Tal ato era equivalente à autodestruição, e não algo que um deus são faria. Mas para os deuses do mal, insanidade era sanidade. Como Mububu-Genji e os outros deuses mantinham a barreira que protegia a região sul do continente de Alda, era improvável que se perdessem no desespero tão facilmente, mas ainda era preciso cautela. Se Mububu-Genji estivesse sozinha, Havovifard seria capaz de derrotá-la, mas se os outros deuses simpatizassem com ela e se juntassem a ela em seu ato desesperado, Havovifard estaria em desvantagem. Assim, era necessário fazê-los perceber que nada poderia ser feito mesmo que eles realizassem ações tão desesperadas. O objetivo de Havovifard era levar os outros deuses da região sul do continente para um sistema religioso onde ele, o deus maligno da libertação, estava no topo. Ele traria os deuses para o seu lado, um por um. O poder de liberação de Havovifard teve efeitos fracos em outros deuses malignos, mas havia muitos métodos clássicos a serem empregados, mesmo sem sua habilidade especial. A intimidação e a persuasão eram eficazes, mesmo contra os deuses. Mas mesmo esse objetivo não passava de um posto de controle. Ele aceitaria os deuses que o obedeciam, selaria os deuses que o desobedecessem, aumentaria seu poder, derrotaria Alda, o deus da lei e do destino que estava lenta mas seguramente esgotando seu poder, e manteria este mundo em suas próprias mãos. Esta era a ambição de Havovifard, e a ambição de Bugitas que o veneravam. Um exército marchava em direção ao império que trabalhava para essa ambição. Quando o batedor da torre de vigia relatou esta notícia, os nobres orcs olharam e comemoraram ao ver o exército. Essas são as bandeiras do General Budirud, General Bufudin e General Buyap. Eles voltaram, um dos nobres orcs gritou. Apresse-se e abra o portão. Mas outro nobre orco o deteve. Espere. Por quê? Se desrespeitarmos os generais fazendo-os esperar, não há como saber que tipo de punição receberemos. Seu idiota! Deixando de lado o general Budirud, já que seu exército foi enviado para atacar a nação Gol, por que os exércitos do general Bufudin e do general Buyap estão aqui também quando deveriam ter sido despachados para as nações Raikobold e Raigoblin? Tendo isso apontado, o primeiro Noble Oak olhou mais de perto para os exércitos liderados pelos 3 generais. O exército de Budirud pode ter retornado após conquistar com sucesso a nação Gol, mas não havia como os exércitos de Bufudin e Buyap retornarem das nações para as quais foram despachados, a menos que Bugitas, o imperador, os chamasse de volta. Não,
se alguém pensasse sobre isso, era estranho que o exército de Buddirud também retornasse. Mesmo se eles tivessem sucesso, uma grande quantidade deveria ter permanecido para trás com apenas mensageiros sendo enviados para entregar a notícia do sucesso, a menos que eles tivessem massacrado todos os Ghouls. E os 3 generais deveriam estar em lugares separados, porque eles se uniram para retornar ao Império. E então o nobre Orc percebeu. Rebelião. É uma rebelião. Os generais nos traíram. Relate isso a Sua Majestade Bugitas e chefe general Buzazeus. Parece que eles notaram. Bem, então. Levante as bandeiras verdadeiras. Levante as bandeiras do príncipe Budarion e Taloshein e posicione o exército. Buddirud comandou, vendo que não havia sinais de abertura dos portões e percebendo que a rebelião havia sido percebida. As bandeiras dos generais que haviam sido erguidas no alto foram jogadas no chão, e as bandeiras do príncipe Budarion e do Império foram hasteadas em seu lugar. E o ar ao redor de Buddirud estava cheio de gritos trágicos. Não posso correr, não posso correr, não posso correr, não posso correr. Eu quero correr, eu quero correr, eu quero correr, eu quero correr, eu quero correr. Impossível, impossível, impossível. Estamos perdidos. Este é o fim. Não há nada além de desespero para mim. Mamãe a Bufudin, Buyup, bem como Gargia, que usurpou o trono da nação High-Kobold Gido, que governou a nação High-Goblin, lamentavam com expressões de desespero em seus rostos, seus dentes batendo. Vocês. Nada vai mudar com medo e choro, Buddirud disse a eles. Se nada vai mudar, façamos o que quisermos. Este já é o nosso fim. Disse Bufudin. Conteúdo patrocinado. Isso mesmo. Olhe para os outros soldados também. Disse Buyup. Os orcs, Noble Orcs e os vigias dos portões do Império não notaram, mas na parte de trás, estavam os High-Kobolds e High-Goblins que haviam sido subordinados de Gargia e Gido. Eles estavam tão assustados que seu medo seria claro mesmo para aqueles que não estão familiarizados com outras raças. Havia rugas profundas em seus rostos e eles choravam alto. Eles pareciam como se estivessem prestes a morrer mortes sem sentido. Embora houvesse mais do que alguns deles que também estavam soltando gargalhadas. Ver. Não somos os únicos a chorar. Gargia disse, totalmente aberto ao quão patético ele era. Buddirud suspirou, não parecendo particularmente abalado. Você e eu somos comandantes. Mesmo que nossos soldados estejam chorando, como podemos chorar com eles? O moral cairá, a ordem será perdida e o exército deixará de funcionar como um exército. Isso seria como entrar em uma morte que está bem na frente de nossos olhos, ele disse racionalmente. Nossas mortes, você diz, nós já estamos mortos. Nós estamos mortos, e você também, disse Buyup com olhos opacos e sem vida. De fato, o exército marchando sobre o Império Noble Orc era feito de mortos-vivos que Vandaliel havia criado a partir dos cadáveres. Um exército de zumbis. Apenas as pedras mágicas foram retiradas dos cadáveres dos subordinados de Bugitas que foram mortos nos vários lugares, sem nenhum desmantelamento posterior realizado em seus corpos, para que esse exército de mortos-vivos pudesse ser criado. No entanto, a princípio, Vandaliel não pretendia usar quase todos os inimigos derrotados. Além das figuras anteriormente importantes como Buddirud, criar várias centenas de mortos-vivos e espalhá-los esparsamente na frente das forças aliadas teria sido bastante para usar como escudo de carne. Isso era o que tinha sido planejado inicialmente. Zumbis recém-criados têm ranks consideravelmente mais baixos do que as habilidades que possuíam enquanto estavam vivos. Ao se tornarem mortos-vivos, esses zumbis perderam os efeitos da falsa orientação, caminho da besta de Bugitas, e no caso de Gargia e Gido, a proteção divina de Ravovifard. Claro, usar descida do espírito familiar também era impossível.
E seu atual mestre Vandaliel não tinha intenção de guiá-los, então eles receberam apenas efeitos mínimos de orientação, caminho do demônio. Assim, eles se tornaram muito mais fracos do que quando estavam vivos. Não faria sentido mover um número tão grande de soldados tão fracos, aumentando o tempo necessário para se mover. Mas as coisas mudaram quando Vandaliel adquiriu o trabalho de comandante do demônio cadáver e a habilidade da técnica de vinculação do grupo. Até agora, a técnica de vinculação de plantas e a técnica de vinculação de insetos de Vandaliel permitiam que ele equipasse plantas e insetos dentro de seu corpo e os transportasse, mas com a restrição de que ele não poderia transportar um grande número deles por longos períodos de tempo. Isso ocorreu devido a uma limitação dos efeitos da habilidade. As criaturas vivas recebiam os nutrientes de que precisavam de Vandaliel enquanto estavam equipadas. Mesmo que estivessem bem por curtos períodos de tempo, Vandaliel não seria capaz de fornecer nutrientes suficientes para um grande número de criaturas vivas e morreria de fome se os mantivesse equipados por mais de meio dia. Foi por isso que Vandaliel sempre equipou monstros insetoides e vegetais resistentes à fome, como Pet, Cemetery Base, Eisen e Slime Cool. Não existe uma corcunda de um rei demônio que pode armazenar grandes quantidades de nutrientes como a corcunda de um camelo? Ele pensava de vez em quando. E então ele se tornou capaz de equipar mortos-vivos. Claro, um Diade não precisava de nutrientes. Eles podiam comer, mas não era um ato necessário para manter sua própria existência. Assim, Vandaliel não morreria de fome mesmo se equipasse o máximo possível para equipar por longos períodos de tempo. Assim, ele contou com os efeitos do Zombie Maker Job e sua vasta quantidade de mana para criar zombies de todos os cadáveres inimigos intactos, equipou-os e então os liberou em um lugar a alguma distância do Império Noble Orc. Claro, como Vandaliel não estava presente quando os inimigos da nação High Goblin morreram, ele falhou em reunir muitos de seus espíritos, então os exércitos de Buia Pigido tinham muito menos zumbis. E a razão pela qual os zumbis, exceto Budgerud, estavam tristes e desesperados era por causa das palavras que Vandaliel havia dito a eles quando os libertou. Você está agindo como uma isca e um escudo de carne. Por favor, atraia os olhos do Império Noble Orc para si, haja como um muro para todos de Zanalpagna e a nação Gol atrás de você e lute contra os inimigos. Mas não cause danos aos cidadãos do Império ou instalações defensivas como as paredes. E aqueles que não agiram de acordo com minha satisfação e aqueles que desobedeceram minhas ordens terão suas almas quebradas mais tarde. Ele disse a eles. Como eles eram mortos-vivos, eles realmente não se importavam com a primeira parte dessas ordens. Eles já haviam morrido e sua sensação de dor era muito diferente da dor que sentiram enquanto estavam vivos. Eles não iriam sair de seu caminho para escolher experimentar uma segunda morte, mas com Vandaliel ordenando, eles não se sentiram particularmente relutantes sobre isso. Afinal, eles acabaram de se tornar mortos-vivos, então não gastaram esforços para aumentar seus níveis ou habilidades. Mesmo que morressem, eles simplesmente voltariam a ser espíritos. Eles não tinham nada a perder. Mas se suas almas fossem destruídas, eles seriam aniquilados no verdadeiro sentido da palavra. Com isso dito, ter suas almas quebradas não era a única coisa que eles temiam. Seremos negligenciados por ele, considerados incômodos e pisados e quebrados como pedaços de lixo. Exclamou Bufudin. Ah, eu quero acabar com isso, eu só quero acabar com isso. Que bom seria se a morte fosse o fim. Disse Gargia. Vandaliel tinha sido seu inimigo enquanto eles estavam vivos, mas agora eles o consideravam carismático. Gargia em particular não teve ninguém que considerasse precioso para ele além de si mesmo enquanto estava vivo, então Vandaliel agora era o único que era mais importante para ele do que Gargia era para si mesmo. Vandaliel nem reciclaria seu espírito para usar como fonte de energia para golems. Ele simplesmente decidiria que era desnecessário e se livraria dele. O medo e o desespero diante desse pensamento eram muito maiores do que o medo e o desespero de uma segunda morte. Mas Budgerud não parecia nem um pouco triste. É com isso que você está preocupado, ele disse com uma risada. É isso que você diz? Seu medo te deixou louco?
Bufudin gritou. O que você está dizendo? Estou muito são. E assim, devo dizer a você que, se alcançarmos a grandeza durante esta batalha, nossas almas não serão quebradas, mesmo que tenhamos feito todas essas coisas terríveis. Vá. Quão fácil você acha que é? Não temos mais a orientação ou proteção divina, e nossos valores de atributos diminuíram. Muitos de nossos subordinados até perderam suas habilidades devido ao dano severo aos seus espíritos. Somos essencialmente soldados de papel machê, sabe? Buyap apontou. E nossos inimigos são os soldados de elite liderados pelo chefe general Buzazeus. Mesmo com nossas forças unidas, não há como derrotá-los. Disse Bufudin. Buzazeus era o general do Império Noble Oco com o posto mais alto entre aqueles que seguiram Bugitas. Ele era um indivíduo poderoso que havia recebido o posto de chefe general e, enquanto Budirud e Bufudin foram despachados para fora da nação, ele permaneceu para proteger o Império junto com os soldados de elite que ele mesmo criou, agindo como representante de Bugitas. Homem-mão. Ele se destacou não apenas como comandante, mas também em sua própria força de luta, e havia tanta diferença na força física entre ele e os outros generais como Budirud que eles não seriam capazes de derrotá-lo em um combate individual. Agora que eles se tornaram mortos-vivos com valores de atributos mais baixos, era possível que eles não fossem capazes de derrotá-lo, mesmo que todos lutassem juntos. E como ele estava atrás de paredes robustas, eles nem seriam capazes de cruzar espadas com ele, a menos que se aproximassem e escalassem as paredes. Havia uma enorme pilha de circunstâncias desfavoráveis diante de seus olhos. Conteúdo patrocinado. Mas Budirud falou com Bufudin e Buyap mais uma vez. É exatamente como você diz, e não há saída para nós. Mesmo que imploremos por nossas vidas, mesmo que lambamos os pés das famílias daqueles que matamos e pressionemos nossas testas contra o chão para implorar por perdão, tudo isso não terá sentido para aquela pessoa. Na verdade, isso só iria irritá-lo ainda mais, disse ele. Sendo esse o caso, não temos escolha a não ser lutar conforme as ordens. Se você pensar assim, sua cabeça ficará mais leve e você se sentirá alegre. Você não acha? Bufudin e Buyap trocaram olhares. Agora que você mencionou isso, isso é razoável. Você está certo de que não temos escolha a não ser lutar. Não há outra maneira de causar uma impressão favorável nessa pessoa agora, temos que lutar. O medo e o desespero desapareceram de seus rostos como se estivessem derretendo, substituídos pelas chamas da insanidade. Isso mesmo, simplesmente precisamos lutar com tudo o que temos, disse Bufudin. Levante suas lanças e lute. Se a ponta de sua lança estiver quebrada, então lute com o cabo, e se o cabo estiver quebrado, então com seus punhos e presas. Se seu braço for arrancado e suas presas arrancadas, segure seu braço com a outra mão em punho, ou puxe suas próprias costelas para usá-las como armas. Venha lutar. Mesmo que esta se torne sua luta final, mesmo que sua alma seja quebrada no final, pelo menos torne-se um pedaço de lixo com algum valor. Como se respondesse às palavras de Budirud, a luz da insanidade brilhou nos olhos dos nobres orcs mortos-vivos. Lutar. Lutar. Esmague Buzazeus. Se não podemos derrotá-lo como um grupo, derrote-o como um enxame. Matar. Mate antes que você seja quebrado. Antes que ele percebesse, Budirud havia se tornado o centro do exército de mortos-vivos, uma posição diferente da que ele possuía enquanto vivo. Eu ouvi em algum lugar que não há um único louco que acredita que eles são loucos. Vandaliel de repente pensou consigo mesmo enquanto caminhava em direção ao centro da cidade. A paisagem urbana do Império Noble Orc era impressionante, exatamente como ele esperaria de uma grande nação. Como os cidadãos eram orcs de 2 metros de altura e orcs nobres de 3 metros de altura, cada um dos edifícios era grande e construído para ser resistente. E os materiais de construção pareciam ser de pedra à primeira vista, mas era algo semelhante ao concreto.
terra, cascalho e algum tipo de pó foram misturados, moldados e endurecidos a seco com pequenas pedras presas a ele para criar paredes. Vandaliel só tinha visto casas de pedra, madeira ou tijolo nas cidades humanas, por isso ficou muito impressionado com o quão moderno era, material como pensava Vandaliel. Mas a paisagem urbana do Império estava um tanto empoeirada agora, sem nenhuma sensação de vivacidade. Era provável que os habitantes não tivessem tempo para limpar e cuidar das árvores do jardim agora, e o governo não tinha intenção de manter uma paisagem urbana viva e limpa. Que triste, Vandaliel murmurou enquanto caminhava corajosamente pela estrada principal do Império Noble. Claro, havia um grande número de outras pessoas indo e voltando na rua principal. Buga! Bububi! Noble-sama, o que aconteceu? Bu! Silêncio! Vocês, cidadãos, estão no caminho. Vá e fique em algum lugar. Acabou o negócio. Fechem suas lojas. Nobres orcs armados e orcs estavam indo em direção ao portão com muita pressa. Eles estavam empurrando os cidadãos na estrada principal de maneira arrogante, e os cidadãos tinham medo e perplexidade em seus rostos. De uma maneira extremamente comum, Vandaliel passou direto por eles. Vandaliel matou todos os inimigos que encontrou até agora, então os soldados do Império Noble Orc não sabiam de sua existência. Assim, ele não seria notado uma vez que estivesse dentro das paredes. Claro, a aparência de Vandaliel se destacou o suficiente para chamar a atenção. Se seus olhos e presas de cores estranhas fossem notados, alguém poderia dizer imediatamente que ele era um Dhampir, e o fato de que ele não era um cidadão do Império poderia ser revelado. Mas se uma criança pequena como Vandaliel caminhasse enquanto olhava para baixo, os nobres orcs e orcs de grande porte só seriam capazes de ver a cor de seu cabelo. E como se tratava de um momento de emergência, ninguém sequer olhou para Vandaliel enquanto ele caminhava pela beira da estrada. Foi uma sorte para Vandaliel que os nobres orcs que seguiram Bugitas não desconfiassem dos cidadãos. Bem, se isso não desse certo, eu simplesmente voaria pelo céu e atacaria diretamente, Vandaliel murmurou enquanto se dirigia para o castelo do Império. Ele estava se infiltrando enquanto Budgerud e o exército Undyad Noble Orc chamavam a atenção dos subordinados de Bugitas. O plano era continuar e massacrar Bugitas. Era o antigo plano de eliminar o líder porque havia muitos inimigos. Havia todos os tipos de razões para isso. O Império sofreria muitos danos antes que Bugitas fosse derrotado se uma guerra normal fosse travada. Levaria muito tempo para Bugitas pisar na linha de frente. Seria trágico se as coisas se transformassem em uma batalha urbana em larga escala e os civis não combatentes e orcs e noble orcs do lado de Budarion sofressem perdas. E Vandaliel havia recebido relatórios de Iris e Maios de que havia algo suspeito acontecendo no Ducado de Sauron. Havia espiões sendo enviados com mais frequência para conduzir reconhecimento direto, então ele não queria demorar muito aqui. Mas havia outra razão lógica para usar essa tática antiga. De acordo com as informações que ouviu dos espíritos dos generais que havia derrotado até agora, era muito provável que Bugitas possuísse uma habilidade de orientação ou algo semelhante a uma, bem como a proteção divina de Havovifard, o deus maligno da libertação. Como Vandaliel sabia, a habilidade de orientação fornecia mais bênçãos para aqueles ao redor do proprietário da habilidade do que apenas simples aumentos nos valores de atributos. E para aqueles que estão sendo guiados, o dono da habilidade de orientação tornou-se um suporte mental para eles. Assim, se eles perdessem Bugitas, que se pensava possuir uma habilidade do tipo orientação, os subordinados de Bugitas não ficariam mais fracos, experimentariam uma grande queda no moral e parariam de funcionar como um exército. Foi isso que Vandaliel concluiu. Conteúdo patrocinado. Além disso, Bugitas, que possuía a proteção divina de Havovifard, era aparentemente uma figura importante para Havovifard. De acordo com Zozogante, o deus maligno da Floresta Escura, aqueles que possuíam a proteção divina de um deus eram como outdoors vivos para espalhar medo e crença por aquele deus, agindo na superfície do mundo no lugar do deus. Assim,
Se aqueles que possuíam a proteção divina de Havovifard fossem eliminados, era possível que ele não tivesse como intervir nos eventos do mundo além de gastar uma grande quantidade de seu poder para descer sobre o mundo. E as proteções divinas não eram coisas que poderiam ser dadas a alguém tão facilmente. A pessoa precisava de uma certa conexão mental com o Deus ou ser de uma raça próxima ao Deus para receber sua proteção divina. Ghouls ou monstros do tipo planta com Zozogante, Scylla com Merebeveio e Lizarmen com Fidirg, essas eram raças que eram próximas de seus deuses. Mas não há raças próximas de Havovifard, que só recentemente invadiu a região sul do continente. Portanto, é impossível obter sua proteção divina sem dedicar um tempo para formar uma conexão mental com ele. Mas esse Deus maligno da libertação, eu me pergunto do que ele deveria libertá-lo. Considerando o que ele está fazendo, Deus maligno da usurpação ou Deus maligno da tirania, não seria mais adequado? Vandaliel se perguntou. Dana, você está falando muito sozinha porque está nervosa, sussurrou Kimberly, que permanecia invisível. Sim. Afinal, estou em território inimigo, respondeu Vandaliel em voz baixa enquanto avançava. Ao longo do caminho, ele passou por uma unidade de soldados liderada por um nobre orc claramente poderoso vestindo uma armadura impressionante, e um jovem que parecia ser um mage, liderando vários demônios menores. Provavelmente era o chefe general Buzazeus e o homólogo mage de Gargia, Gerazorg. Eles foram bastante lentos, mas parecia que a atenção das forças de Bugitas estava solidamente concentrada fora do portão da cidade. Eles estão demorando muito para mobilizar suas forças. Esse Bugitas e seus subordinados não são muito despreocupados? Disse Kimberly, que havia sido membro do exército do Império Amida enquanto estava vivo. Não que vamos tirar vantagem disso, sussurrou Vandaliel de volta. Talvez eles não suponham que haveria traidores se um exército inimigo se aproximasse do Império? E as pessoas sob a influência de Bugitas geralmente tendem a se tornar simplórias, então tenho certeza que o próprio Bugitas também. Você sente que conhece os limites dele? Perguntou Orbia. A propósito, Sua Majestade, talvez esta conversa não deva ser ouvida pelo príncipe, disse a princesa Levia. Está bem. Ele não pode ouvir, a menos que eu pretenda deixá-lo ouvir, disse Vandaliel. Então está tudo bem. Enquanto conversava com os fantasmas invisíveis, Vandaliel finalmente chegou à praça em frente ao castelo. Agora que ele havia chegado até aqui, quase não havia pessoas indo e voltando, já que os soldados se dirigiam para o portão. Bulhalharra! Buki-buki-ukiu! Uvaa! Me ajudem! Por favor, perdoe-nos! Por favor, perdoe-nos! Houve uma comoção vinda de vários Noble Orcs, uma menina de cerca de 5 anos que havia sido agarrada e estava sendo levantada por um deles, e uma mulher agarrada a ela que parecia ser sua mãe. Eu vejo alguns orcs nobres que não conseguem lutar com o estômago vazio e avistei uma mãe e sua filha que por algum motivo se atrasaram na evacuação e agora estão tentando comer a garota como um lanche, disse Vandaliel. Você pode entender a linguagem orc, Sua Majestade? Não. Isso é apenas minha intuição. Mas parecia que Vandaliel estava certo ao adivinhar que eles pretendiam usar a garota como alimento. O nobre orc assegurava abriu bem a boca, expondo suas presas, para morder a cabeça da garota. Mamanha! Estou assustado. Chama de osso. Não ou, ó. O feitiço Dead Spirit Magic de Vandaliel transformou a princesa Levi em um esqueleto feito de chamas negras, e suas mandíbulas rasgaram a cabeça do Noble Orc em pedaços. Levantar. Devolva essa criança, ordenou Vandaliel. Bem diante dos olhos petrificados da mãe, o Noble Orc zumbi sem cabeça se ajoelhou e educadamente devolveu a garota para ela. Os outros Noble Orcs e as outras pessoas na praça congelaram de espanto. A mãe e a filha não foram exceções, mas a mãe foi a primeira a recobrar o juízo, ela pegou a filha e fugiu. Vandaliel olhou para ela apenas por um momento antes de olhar para a frente novamente. Dana, não tenho nenhuma reclamação,
mas essa não é uma situação em que você normalmente endurece seu coração por causa de seu plano, disse Kimberly. Kimberly, sou meio vampiro, então já sou um demônio sem tentar, disse Vandaliel. TLN, a frase japonesa para endurecer o coração é, que se traduz aproximadamente como transformar o coração em um demônio. Oni, o kanji para demônio, é uma parte da palavra para vampiro, Kyuketsuki, que significa demônio sugador de sangue se traduzido literalmente. Não é isso que eu quero dizer, mas... Bem, chegamos na frente do castelo, então acho que está tudo bem, disse Kimberly. E já fomos vistos, disse Orbia. Debugar. Conteúdo patrocinado. Bugi. Os nobres orcs, que ficaram petrificados com o choque de seu camarada ser repentinamente decapitado e continuar a se mover sem cabeça, voltaram a si e finalmente perceberam que havia uma criança estranha por perto. Eles não entenderam os motivos exatos, mas estavam certos de que Vandaliel era a causa de tudo e tentaram atacá-lo. Buoó! Uma voz rugiu. Um ataque cortante foi lançado por trás deles, cortando-os em dois e continuando em frente, aproximando-se de Vandaliel como um redemoinho. O nobre orc zumbi sem cabeça saltou na frente dele, tentando bloqueá-lo, mas ele foi cortado facilmente também, sendo inútil. Carapaça do Rei Demônio, ative, muralha de pedra. A carapaça do Rei Demônio apareceu sobre o braço de Vandaliel, e ele a usou como escudo para bloquear o ataque. Os cidadãos que permaneceram na praça gritaram e fugiram, e os nobres orcs próximos rapidamente recuaram. Vou aceitar sua lealdade por enquanto, Vandaliel disse ao espírito do noble orc zumbi enquanto olhava para seu inimigo, o Bugitas empunhando a foice, que havia atacado por meio de seus próprios subordinados. Bukuku, você foi mencionado na mensagem divina de Ravovifard, afinal. Seu monstro, que possui vários fragmentos do Rei Demônio, Bugitas disse, dando uma risada ousada ao reconhecer a força defensiva da carapaça do Rei Demônio que não tinha um único arranhão apesar de ter sido atingido por uma habilidade marcial de seu enorme foice. Pensar que você apareceria diante de mim sozinho. Não, com os monstros que são seus subordinados, o que significa que o exército lá fora é uma isca. Um esquema inteligente como esse não poderia ter sido pensado por nenhum dos sábios que deixaram seus nomes na história. Suponho que isso seja esperado de um monstro que possui os fragmentos do Rei Demônio e é capaz até mesmo de destruir o espírito familiar de um deus. Apesar de suas palavras, Bugitas estava se comportando de maneira vagarosa. Sua voz era profunda e, no entanto, desagradavelmente pegajosa, como se cordas pegajosas estivessem presas a ela. Desde as palestras de minha tia na Terra, nunca me falaram com um sarcasmo tão evidente, Vandaliel murmurou. Vancum, não acho que seja sarcasmo, ele está falando sério, disse Orbia. Isso mesmo, Sua Majestade. Você mesmo disse, não foi? Bugitas não tem conhecimento quando se trata de estratégia militar, disse a princesa Levia. Vandaliel pensou que Bugitas estava sendo sarcástico em relação à antiga tática que havia usado, mas seu humor melhorou ao ouvir as palavras de Orbia e da princesa Levia. Aliás, Orbia e os outros ghosts já haviam se revelado, mas Bugitas não conseguia ouvir as conversas sussurradas de Vandaliel com eles. O que é esse olhar em seus olhos? Não me diga que você vai dizer que está descontente com a forma como eu cortei aqueles touros inúteis enquanto eu atacava você, Bugitas zombou. Estou descontente, disse Vandaliel. Se você cortar seus corpos ao meio e deixar seu conteúdo derramar no chão, os órgãos serão estragados, não é? Ninguém te ensinou a tratar a comida com cuidado. Você é um demônio? Vandaliel estava falando sério, mas estava sendo chamado de demônio por isso. Não foi demais? E ele era um meio vampiro, então ele era um demônio mesmo que ninguém o chamasse de um. Gugu. Além de ser estranho, você é confuso. Tudo bem, vou me livrar de você antes do meu aniqui perdedor. Bugitas se recuperou de sua surpresa e levantou sua foice gigante mais uma vez, cheio de sede de sangue. Não, seu oponente serei eu.
Cabelos dourados e um corpo enorme emergiram de dentro do imóvel Vandaliel. O braço e o olho do príncipe Gudarion estavam manchados de preto e havia uma espada de magia negra em suas mãos. Oh, você parece ter recuperado o braço e o olho que tirei de você, mas você se rebaixou o suficiente para se tornar o subalterno de um monstro, Aniue. Bugitas disse com um sorriso cruel enquanto olhava para seu irmão. Nome: Bugitas. Título: Usurpador. Classificação: 11. Raça: Nobre Or Plunder King. Nível: 95. Habilidades passivas: Visão no escuro. Força sobre-humana, nível 10. Fortalecido. Valores de atributo quando equipado com uma foice, média. Vigor aprimorado, nível 3. Status: Efeito resistência, nível 5. Raça inferior. Dominação, nível 7. Corrupção mental, nível 4. Orientação falsa, besta caminho, nível 3. Intuição, nível 8. Rei demônio. Grau de invasão, nível 1. Habilidades ativas: Técnica de foice de javalide. Guerra, técnica de armadura de nível 3. Nível 3. Magia sem atributo, nível 1. Controle de mana, nível 1. Magia de atributo de terra, nível 4. Magia de atributo de vida, nível 8. Transcende limites, nível 5. Supera limites. Foice mágica, nível 10. Coordenação, nível 1. Comando, nível 6. Descida do espírito familiar, nível 10. Habilidades únicas: Proteção divina de Ravovifar de fragmentos do Rei Demônio, 20YY. Conteúdo patrocinado. Os soldados sob o comando do chefe-general Buzazeus estavam lutando em um pesadelo de um campo de batalha. Conteúdo patrocinado. Bui, um nobre orc gritou enquanto empurrava a ponta de sua lança para a frente, perfurando o crânio de um inimigo cujos órgãos estavam pendurados em seu abdômen sangrento. Vendo sua lança entrar na bochecha do inimigo e emergir da parte de trás de sua cabeça, o nobre orc deu um suspiro de alívio com sua vitória. Mas, apesar de ter perfurado uma parte crucial do cérebro, o soldado inimigo soltou um gemido e agarrou o cabo da lança que o havia perfurado. Bué! Gobe! O noble orc soltou um som rígido enquanto tentava recuperar sua lança, mas talvez por ter perdido sua presença de espírito, ele não tinha sua força usual. E quando ele parou de se mover para tentar pegar sua arma de volta, outros soldados inimigos se aproximaram dele. Gobe! Matar! Reconhecimento, conquistas! Buí! Buí! Orc zombies e noble orc zombies com suas entranhas manchadas de sangue derramando de seus corpos, o olhar de desejo único para aqueles que não tinham futuro em seus olhos vazios e arregalados, balançavam e empurravam suas armas. Bebo já! Cercado e incapaz de se mover, o soldado noble orc soltou um grito de morte quando foi enterrado entre o enxame de mortos-vivos. Tais cenas infernais estavam se desenrolando por todo o campo de batalha. Quantas vezes eu preciso te dizer para não sair antes que você entenda? Não quebre suas formações. Tropas pesadas, levantem seus escudos e ajam como uma parede para deter os mortos-vivos. Lanceiros, enfiem suas lanças entre os escudos. Deixe para os arqueiros e magos acabar com eles. O chefe-general Buzazeus berrou. Cada vez que ele dava ordens, um mensageiro empalidecia ao correr para transmiti-las aos soldados. Gugu! Buzazeus gemeu. Qual é o significado disto? Antes, os soldados teriam obedecido fielmente às minhas ordens. Treinei e selecionei os soldados para poder criá-los para poder fazer isso. Então, por que agora, de todos os tempos? Buzazeus não pôde deixar de se perguntar isso. A princípio, ele ficou chocado ao ouvir que um exército do Império Noble Orc liderado por 3 generais havia começado uma rebelião. Mas ao saber que eles eram um grupo de soldados mortos-vivos que se tornaram muito mais fracos do que quando vivos, ele se sentiu desapontado. Normalmente, mesmo um enxame de mortos-vivos quase não teria coordenação ou distribuição adequada de funções. Eles eram apenas uma reunião desordenada que não tinha outra intenção senão atacar os vivos. Portanto, os soldados do Império Noble Orc não poderiam ser culpados por pensar que poderiam vencer esta batalha. No entanto, olhando para trás agora, foi descuidado pensar nisso. O exército rebelde,
que levantou a bandeira do príncipe Budarion e outra bandeira desconhecida, atacou com expressões tão horripilantes que era difícil acreditar que eles eram mortos-vivos. E embora flechas e feitiços caíssem sobre eles do portão como chuva, eles se aproximaram do portão sem vacilar e o destruíram. Buzazeus veio correndo e assumiu o comando, conseguindo empurrar os inimigos de volta para fora do portão, mas, talvez excessivamente inquietos ou confiantes demais em sua própria força, os soldados quebraram a formação para atacar, um por um. Esses soldados foram impotentes, cercados e esmagados até a morte pelos mortos-vivos, enquanto os soldados restantes rapidamente preencheram as lacunas deixadas pelos que haviam quebrado a formação para manter a linha, e esse ciclo se repetia indefinidamente. Eles estavam em vantagem geral, um terço do exército de mortos-vivos, incluindo Gargi e Buiap, já havia sido transformado em cadáveres. Eles provavelmente seriam capazes de derrotar o exército de mortos-vivos em outra hora. Mas a irritação de Buzazeus não diminuía. Quantas vezes dei as mesmas ordens? Quando meus soldados se tornaram cérebros de pássaros? Mesmo que eles possam ver os idiotas imprudentes sendo mortos, eles continuam saindo e agindo por conta própria se eu tirar meus olhos deles. As tropas High Kobold e High Goblin e Kobold oferecidas e despachadas por Gargia e Gido estavam se mostrando úteis, mas Buzazeus precisava falar palavras humanas para dar-lhes ordens. Talvez isso também aumentasse sua irritação. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, devo entrar na linha de frente sozinho? O que eu pensei agora? Buzazeus voltou a si, assustado. Antes que ele percebesse, suas pernas o estavam levando para a linha de frente do campo de batalha, e ele se deteve ao perceber isso. Não seja tão apressado, Buzazeus dono, disse uma voz, chamando Buzazeus em um tom irreverente. Era Gerazorg. Ele era um indivíduo esguio, com aparência de playboy, com 2 chifres retorcidos na cabeça, pele azul, cavanhaque no queixo e piercings nas orelhas, nariz e a ponta triangular da cauda que se estendia desde a cintura. Meus demônios irão exterminar os mortos-vivos em breve, ele disse. Parecia que ele não havia notado o fato de que Buzazeus congelou de espanto. Ele não conseguiu alcançar o ombro de Buzazeus devido à diferença em suas alturas, então ele deu um tapinha excessivamente amigável na lateral e deu um passo em direção à linha de frente, levando seus demônios domesticados com ele. Espere, Gerazorg dono. É muito cedo para você aparecer, disse Buzazeus, parando Gerazorg apressadamente. Gerazorg sempre foi nada além de um pedaço de escória, mesmo antes de Buzazeus conhecê-lo. Mas agora, mesmo sendo um tolo além de qualquer ajuda, ele era um pedaço de escória que poderia lutar. Embora ele tenha sido despachado para a nação Magin para encenar um golpe de estado por seu mestre Bugitas, ele falhou em ganhar apoiadores e fugiu descaradamente, chorando e agarrando-se a Bugitas e implorando por mais uma chance. Ele era completamente inútil como espião. Mas como esperado de um membro da raça Magin, ele possuía uma habilidade de luta excepcional. Apesar de sua aparência de playboy, ele poderia usar habilidades marciais e múltiplos atributos de magia com habilidade considerável. Mais importante ainda, ele possuía o Demon Tamerjob, liderando um bando de mais de 10 demônios de vários tipos. E como Gargia e Gido, Havovifard gostou dele por algum motivo e lhe deu sua proteção divina. Assim, com muitos líderes já mortos e nenhum líder importante além de Buzazeus, Gerazorg era o terceiro indivíduo no ranking entre os subordinados de Bugitas, depois do chefe general Buzazeus e do general Bumogan, que havia deixado o império para lutar contra o exército aliado formado pelas nações menores. Por que você está me parando? Será que você não quer que eu construa conquistas para mim, já que possuo a proteção divina de Havovifard? Disse Gerazorg, pegando emprestado não a força de um tigre, mas a força de um deus do mal asterisco. TLN asterisco. Existe um ditado japonês que diz que alguém pega emprestada a força de um tigre. Refere-se a alguém agindo de forma arrogante sob a autoridade de outra pessoa que não é a sua. Esta é uma brincadeira com esta frase, onde Gerazorg está agindo de forma arrogante ao tomar emprestada a força de um deus do mal. Por um momento, Buzazeus pensou em deixá-lo ir,
mas reuniu sua perseverança e o deteve. Há algo estranho sobre o inimigo. Eles deveriam estar atacando, mas eles estão vindo para nós como se estivessem de costas contra a parede. E ainda não sabemos por que eles se transformaram em mortos-vivos em primeiro lugar, ele disse. É difícil imaginar que tantos deles se transformaram em mortos-vivos naturalmente. Algo ainda está para acontecer durante esta batalha. Mesmo se você sair depois de nos certificarmos do que é isso, você não será tarde demais. 1. De fato, agora que penso nisso, os zumbis estão se comportando de maneira estranha, concordou Gerazorg. Não exalam um cheiro de podre. Olhando para eles, você pensaria que eles estavam vivos até poucos minutos atrás. Eu pensei que no momento em que os cadáveres se transformam em mortos-vivos naturalmente, eles já começaram a exalar um fedor de enrugar o nariz, mas... Parece que consegui desviar a atenção dele, pensou Buzazeus, aliviado. Conteúdo patrocinado. Mas o que ele disse a Gerazorg eram seus verdadeiros pensamentos. Sua intuição, que havia sido aprimorada ao longo de muitos anos, estava soando alarmes, avisando de que as coisas seriam perigosas se o mistério por trás desse grande número de novos mortos-vivos não fosse investigado com urgência. Mas devido a seus tolos subordinados que estavam desobedecendo ordens e saindo para morrer sozinhos um a um, ele não tinha tempo para isso. Suponho que teremos que derrotar esses mortos-vivos primeiro. Mas como devemos investigar isso? Eu me pergunto se seremos capazes de aprender algo se enviarmos os magos? O que é aquilo? Buga! Buzazeus gritou na língua orc imediatamente. Ele estava olhando para uma tempestade de flechas que havia sido disparada por trás do exército de mortos-vivos. As flechas choveram sobre as tropas pesadas e lanceiros segurando a linha de frente, junto com os mortos-vivos que eles estavam segurando. Noble Orcs gritaram e caíram para trás, enquanto Orcs e High Goblins caíram, perfurados por um número incontável de flechas. Com esta oportunidade, o exército de mortos-vivos avançou ainda mais. E do outro lado do exército, o exército inimigo se revelou, levantando uma nuvem de poeira. Essas são as bandeiras de Zanalpadna, bem como as nações Ghouls, High Goblin e High Kobold. E as bandeiras dos centauros e arpias, e ao lado da bandeira que eu nunca vi antes, não é a bandeira da nação Magem. NGH, aquele maldito Bumoga. Ele não conseguiu nem resistir. Ao ver o exército inimigo que havia perfurado o escudo de carne, Gerazorg empalideceu, enquanto Buzazeus sentiu uma estranha sensação de alegria. Mas Buzazeus suprimiu essa alegria e gritou suas ordens. Segure a linha. Não quebre suas formações. Não fiquem inquietos, seus tolos. Era possível que seus próprios soldados, que não tinham nada além de moral e rapidamente esqueceriam suas ordens, fossem mais um problema para ele do que o exército inimigo que estava se aproximando. O barulho estrondoso do portão sendo destruído e os sons de batalha feitos pelo exército liderado pelo chefe-general Buzazeus podiam ser ouvidos da praça em frente ao castelo. Embora Bugitas pudesse adivinhar que seus subordinados decepcionantes estavam travando uma batalha difícil, a princípio, ele estava agindo de maneira vagarosa. Ele simplesmente pensou que só precisava derrotar os dois inimigos à sua frente e então ir para a linha de frente. Um dos inimigos era um monstro que possuía vários fragmentos do Rei Demônio. O outro era seu próprio irmão mais velho, o Príncipe Budarion. Ambos eram inimigos formidáveis, mas Bugitas não tinha dúvidas de que sairia vitorioso. O deus que ele adorava, Havovifard, deu-lhe poder e um plano que o levaria à vitória certa contra o monstro, e Budarion era um oponente que ele já havia derrotado uma vez antes. É verdade que tive bastante dificuldade quando lutei contra Budarion. Mas meu nível também aumentou desde então, e me tornei capaz de invocar um espírito familiar ainda mais poderoso. Comparado a isso, apenas sua aparência e sua espada mágica mudaram, nada mais. Budarion perdeu um olho e um braço para Bugitas.
Sua enorme foice era um item mágico dado a ele por Havovifard, possuindo uma maldição que reduzia as habilidades de cura e os efeitos de qualquer magia de cura lançada em qualquer alvo que ferisse, mas parecia que a maldição havia sido quebrada de alguma forma. Provavelmente foi obra daquele monstro. Bugitas estava disposto a admitir que era bastante habilidoso. Mas essa foi a razão exata pela qual Bugitas teve a impressão de que seria capaz de derrotar Budarion como havia feito antes. Budarion e este monstro provavelmente só se conheceram recentemente. Embora Budarion tivesse recuperado seu olho e braço, ele quase não deveria ter tido tempo para melhorar suas habilidades. Mesmo a mensagem divina de Havovifard não mencionou Budarion. Em outras palavras, ele não era uma ameaça tão grande quanto o monstro. O olho e o braço de cores diferentes provavelmente eram algum tipo de blefe. Sendo esse o caso, embora Budarion fosse um nobre Orc High King de rank 10, mesmo que ele possuísse a habilidade de esgrima no nível 10, ele não teria chance contra Bugitas, um rei saqueador de rank 11 que possuía uma habilidade superior despertada. Isso foi o que Bugitas concluiu. Buou! Buguga! A espada mágica superpesada e a grande foice se chocaram. Cada vez que colidiam, a atitude vagarosa de Bugitas desaparecia, pouco a pouco. Qual é o problema? Seus movimentos são maçantes. O conforto do trono que você roubou de mim o deixou preguiçoso? Disse Budarion. A maneira como ele manejava sua espada havia se tornado mais habilidosa, seus golpes mais rápidos e, o mais importante, mais pesados. Diga o que quiser. Bugitas gritou de volta na língua orc, empurrando a ponta do cabo de sua foice no plexo solar de Bugitas. Budarion parou o ataque de Bugitas com o corpo da lâmina de sua espada mágica. Salgueiro fluente, Pierce. Com um movimento natural, como as folhas de um salgueiro balançando ao vento, ele aparou o ataque. Ao mesmo tempo, ele soltou um golpe, como se a lâmina de sua espada estivesse subindo pelo cabo da foice. Em contraste com sua voz calma, os movimentos de Budarion eram pesados, plantando o pé no chão com tanta força que a pedra que pavimentava abaixo dele foi quebrada, a ponta de sua espada se aproximando de seu inimigo. Bugi! Bugijajajajagia! Bugitas evitou com Flovin Warrior, uma habilidade marcial de uma habilidade avançada, e então balançou sua foice várias vezes, liberando 100 cortes voadores consecutivos da lâmina da besta em Budarion. Uma maneira feia de lutar. Água corrente. Manuseando sua espada mágica com movimentos que se assemelhavam ao fluxo de água, Budarion cortou apenas os ataques que foram enviados em sua direção. Mas alguns dos ataques caóticos que Bugitas lançou não teriam atingido Budarion para começar. Esses ataques cortariam os prédios atrás de Budarion e provavelmente continuariam direto pelos prédios sem parar. Sangue do Rei Demônio, ative, muralha de pedra, muralha rígida de sangue de gelo. Mas Vandaliel, o monstro que parecia estar completamente parado atrás de Budarion, fez seu movimento. O sangue do Rei Demônio jorrou dos pulsos que ele havia cortado, endurecendo e formando uma parede, e Vandaliel ativou habilidades marciais por trás da parede que agia como seu escudo. Mas os 100 cortes voadores consecutivos da lâmina da besta cortaram as duas primeiras paredes. Mas quando eles atingiram a terceira parede, a parede de gelo criada por Dead Spirit Magic que fez uso de Orbia, eles pararam completamente, se espalhando no ar. Como esperado de uma técnica marcial de habilidade superior, lançada de uma foice mágica, um artefato nada menos. Entrei um pouco em pânico, disse Vandaliel. Vandalielkun, não teria sido melhor usar a carapaça do Rei Demônio em vez de seu sangue, disse Orbia. Conteúdo patrocinado. Orbia, a carapaça cobre meu corpo enquanto é ativada. Levaria tempo para que ele se transformasse em uma forma que pudesse proteger os lugares distantes atrás de nós. Eu vejo. Mas aquele inimigo Bugitas, ele não é incrível. Sim, ele é um inimigo formidável. Enquanto Bugitas olhava para Budarion e ouvia esta conversa, ele sentiu tanta humilhação e raiva que sentiu como se os vasos sanguíneos em sua cabeça fossem estourar.
Eles estão sendo sarcásticos? Não mexa comigo! A expectativa inicial de Bugitas era que Budarion teria sido gravemente ferido, incapaz de parar completamente sem cortes voadores consecutivos da lâmina da besta. Não, ele deveria ter sido gravemente ferido antes disso, e o último ataque deveria tê-lo cortado em pedaços. E então ele pretendia derrotar facilmente Vandaliel, o inimigo restante, usando o plano que traria a vitória certa. Ele teria oferecido os fragmentos do Rei Demônio a Ravovifard, e se dirigido em direção ao portão, segurando as cabeças de seus dois inimigos em uma das mãos. Mas, na realidade, Budarion estava ileso, tendo parado facilmente um ataque secreto da habilidade superior despertada de Bugitas, técnica da foice do javali de guerra. E os ataques que Budarion não havia parado foram interrompidos por Vandaliel, apenas fazendo-o entrar um pouco em pânico. Na verdade, Bugitas era quem estava no canto. Ele não foi gravemente ferido, mas recebeu vários ferimentos leves. Por ter liberado várias habilidades marciais consecutivamente em um curto período de tempo, ele estava sem fôlego, gastou uma grande quantidade de mana e sua cabeça começou a doer. Ele já estava usando Transcende Limites, Surpass Limites, Magic City Familiar Spirit Descent. Budarion estava usando Familiar Spirit Descent e outras habilidades para se fortalecer também, mas ao invés de ser igual, Bugitas estava em desvantagem e incapaz de acompanhar. Buguou! Bugugá! Bugii! Bugitas gritou, seu rosto se contorcendo de uma maneira feia enquanto amaldiçoava Budarion. Apenas quando eu me tornei tão forte, você pergunta? De fato, antes, eu fui derrotado por você e me envergonhei, forçando o povo do Império que eu deveria proteger em tempos difíceis, disse Budarion, traduzindo deliberadamente a pergunta de Bugitas e respondendo com palavras humanas. Mas estou sendo guiado. Buê! Bugitas arregalou os olhos de espanto com o fato de que poderia haver outro com uma habilidade de orientação falsa. Ele nem havia considerado a possibilidade antes. Não a entenda mal. Ao contrário da falsificação que você possui, é a verdadeira orientação. Budarion continuou. Recebi a orientação do caminho do demônio de Vandaliel, o Filho Sagrado, e ganhei poder como resultado. É semelhante às bênçãos dadas a nós por nossa Mububu-Genji, nossa deusa guardiã, e consegui aumentar minha classificação e despertar uma habilidade superior em um curto período de tempo. Bugitas, não sou o príncipe derrotado que você conheceu. Agora estou no rank 11 como você, um Noble Orcais King. Impossível, pensou Bugitas, sem palavras com a resposta dada por Budarion. Habilidades de orientação e falsa orientação eram habilidades que davam bênçãos não ao dono da habilidade, mas a outros. Assim, Bugitas não foi fortalecido por sua própria orientação falsa, caminho da besta. Mas orientação, caminho do demônio aumentou os valores de atributo de Budarion e o elevou a ser um ser maior. E dos pontos de experiência que ele ganhou ao derrotar Budirudo e Bufudin, sua classificação aumentou e ele despertou uma habilidade superior. Impossível! Isso é impossível! Budarion alcançou as mesmas alturas que eu. Então não tem como eu ganhar, tem. Bugitas era alguém que originalmente estava completamente ciente da diferença de talento entre ele e seu irmão. Ele pretendia suprimir seu complexo e se dedicar a sustentar seu irmão mais velho no futuro. Ele não acreditava que seria capaz de derrotar Budarion na arena. Dana, será que esse Bugitas é ainda mais forte que Gubamon? Kimberley perguntou. Quando ele jogou a carapaça do Rei Demônio, você a bloqueou com uma parede de camada única do sangue do Rei Demônio, afinal, disse a princesa Levia. Então isso significa que ele é mais forte que um vampiro de raça pura? No mínimo, acho que Bugitas é mais forte que Gubamon quando se trata de habilidades marciais, disse Vandaliel. E, você está falando sério, Vandaliel-kun, disse Orbia. Estou falando sério, respondeu Vandaliel. Gubamon era mais alto no rank, mas sua habilidade de arremesso não era uma habilidade superior, e a carapaça do Rei Demônio como ele a usava naquela época não teria sido melhor para usar habilidades marciais do que aquela grande foice. Bem,
parece que a habilidade de Bugitas em magia é decepcionante, então Gubamon pode ser mais forte no geral. Ainda assim, Bugitas é muito impressionante. Eu prefiro perguntar, você está falando sério quando diz que derrotou um vampiro de raça pura, disse Gizania. Em vez disso, parece que você está naturalmente menosprezando os dois, disse Muse. Bem, para Vandaliel, isso é tudo que eles eram, disse Vigaro. Deixando isso de lado. Querida, você é maravilhosa. Você está maravilhosa, disse a princesa Cornelia. À medida que a galeria de espectadores crescia repentinamente, a conversa que se seguiu disse a Bugitas que ele estava em uma situação desesperadora. Não é uma questão de derrotar Budarion ou não. Se aquele monstro tivesse unido forças com Budarion e vindo para mim 2 contra 1 desde o início, eu já estaria morto. Além disso, Vandaliel não foi o alvo direto, mas possuía a habilidade de bloquear o ataque secreto de Bugitas. Apesar disso, ele só havia usado os fragmentos do Rei Demônio para defesa, não apenas para si mesmo, mas para proteger os prédios ao redor e os civis que poderiam estar do outro lado deles. Se Vandaliel começasse a apoiar Budarion seriamente, como Bugitas resistiria quando ele já era inferior como as coisas eram agora? Então, por que Vandaliel estava deixando a disposição de Bugitas para Budarion? Bugitas adivinhou a resposta para isso. Uma performance para os cidadãos e outras nações. Esta guerra fez com que a dignidade do Império Noble Orc despencasse no chão. Bugitas, aquele que usurpou o trono, foi responsável por dar golpes de Estado em várias nações, ferindo e matando massas de pessoas e pisoteando sua dignidade, mas não havia dúvida de que a confiança do povo no próprio Império havia caído. Mesmo que a cabeça de Bugitas fosse tomada e cada um de seus subordinados fosse executado, o Império não seria capaz de retornar à sua posição anterior. Na verdade, teria que expiar suas ações por muito tempo. Para que o Império recuperasse o máximo possível de sua posição, era necessário que Budarion derrotasse Bugitas com suas próprias mãos, e que esse ato fosse testemunhado por membros de cada nação. Vandaliel com foco na prevenção de danos às áreas circundantes sem prestar assistência a Budarion, e a presença da galeria de espectadores, foram para esse fim. Princesa Cornelia, Gizania e Muse de Zanalpadna. Princesa Lulu da nação High Kobold e Príncipe Zorgo da nação High Goblin. Ninguém veio da nação Gol, mas como Vigaro saiu vitorioso na briga que ocorreu lá, ele se tornou idolatrado como Aniki, pelo rei da nação Gol, então ele estava aqui como seu representante. Todos eles eram como parentes uns dos outros, mas mesmo as nações que não estavam aqui para testemunhar não podiam ignorar tal evento. A propósito, a razão pela qual Budarion estava falando a língua humana em vez da língua orc era por consideração a esta galeria de espectadores. Bugitas soltou uma risada baixa. Então, você já está me tratando como um perdedor. Qual é o problema, Bugitas? Se você deseja desistir e se render, então terei misericórdia. Eu juro que darei a você a morte mais indolor, disse Budarion. Render? Eu, aquele que foi reconhecido como o agente da vontade divina de Havovifard neste mundo, me rendo a um monstro e ao meu próprio Anioé que se rebaixou o suficiente para se tornar o cão deste monstro. Nesse ritmo, um retorno era impossível. Sabendo disso, Bugitas decidiu iniciar o plano de vitória certa que lhe fora dado por Havovifard. Conteúdo patrocinado. Originalmente, era um plano para ser usado em Vandaliel. Bugitas havia sido avisado para nunca usá-lo a não ser para esse propósito, mas ele não tinha escolha agora. Bulharra Chalhaia. Anioé, vou superar você aqui mais uma vez. Monstro, o que está prestes a acontecer é tudo porque você me encurralou neste canto. Bugitas chutou o chão, dando um grande passo para trás, seus olhos contendo o olhar perigoso característico de quem foi encurralado. Budarion o perseguiu instintivamente, mas ele não conseguiu chegar a tempo. Bugitas, o que você está fazendo? Burra-arra! Fragmento do Rei Demônio, ative! O corpo de Bugitas brilhava com uma luz branco-azulada, uma atmosfera sinistra ao seu redor que parecia que o ar havia ficado mais pesado.
Bu, o que é essa luz? Budarion caiu para trás, cego pela luz. De jeito nenhum, Bugitas tinha um fragmento do Rei Demônio. Princesa Cornelia exclamou em espanto. Se você usar algo assim, a única coisa esperando por você é seu destro. Você pode não ser destruído, mas não pode usá-lo para coisas ruins, ela disse, corrigindo-se. Fragmento? Príncipe, por favor, recue todos os outros, afastem-se de mim também, disse Vandaliel. Além disso, Princesa Cornelia, obrigado por se corrigir por consideração. Com essas palavras, Vandaliel solidificou sua defesa. Ele originalmente pensou que era altamente provável que Havovifard fizesse alguma coisa, então mesmo tendo certeza de que Bugitas seria derrotado, ele não veio despreparado. Ele estava constantemente dentro do alcance para proteger todos na galeria de espectadores também. Por enquanto, ele ergueu barreiras e construiu paredes usando o sangue e a carapaça do Rei Demônio. Mas ele não conseguia controlá-los bem. Vandaliel tossiu. Isso é. Uma grande quantidade de sangue do Rei Demônio perfurou a pele de Vandaliel. A tinta dos sacos de tinta do Rei Demônio escorria de sua boca. Os chifres, a carapaça e as ventosas do Rei Demônio apareciam aleatoriamente por todo o corpo. Liberte-los! 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 Os fragmentos estavam fazendo barulho pela primeira vez em muito tempo. Todo o sangue do corpo de Vandaliel estava fervendo, seus ossos doíam e seu coração tremia. Vandaliel! O que é? Goô! Ai! Vigaro e a princesa Levia, que começaram a correr em direção a Vandaliel, começaram a se contorcer em agonia, assim como Budarion e os outros nobres orcs que estavam observando os eventos se desenrolarem na praça de longe. Mas eles não estavam simplesmente sofrendo. Guouogaal! Budarion manteve sua capacidade de raciocinar mesmo no meio da batalha, mas agora, seus olhos ficaram vermelhos e sua boca espumava enquanto ele soltava um rugido. Ele rangeu suas presas várias vezes e balançou sua espada mágica. Os outros nobres orcs que eram subordinados de Bugitas, assim como a princesa Levi e os outros fantasmas, tinham expressões em seus rostos que lembravam bestas furiosas, completamente diferentes de seus eus normais. O que é isso? Seus instintos como monstros foram amplificados à força. Ele pode fazer isso até mesmo para aqueles que não estão sob os efeitos de sua falsa orientação. Zadiriz gritou. Embora ela fosse membro de uma das raças de vida que tinha raízes monstruosas, ela não era um monstro puro, então manteve sua capacidade de raciocinar. É provável que o poder de Havovifard esteja sendo amplificado pelo fragmento do Rei Demônio de Bugitas, disse Gizânia. E é por isso que ele pode fazer algo assim. Vandaliel. Van. Vá! Basdia gritou. Vandaliel ouviu as vozes de Gizania e Basdia, mas não conseguiu responder. Suas mãos estavam ocupadas tentando controlar os fragmentos do Rei Demônio. Juouoe. Jixixixixixi. Acima de tudo, Bonman e Pet saíram do corpo de Vandaliel por conta própria. Esta não era uma situação em que ele pudesse relaxar e dizer, estou bem. Bugitas soltou uma gargalhada enquanto observava essa cena desastrosa se desenrolar. Bulharralhalha. Parece que até mesmo Anioé não tem escolha a não ser se tornar o tipo de besta que ele tanto odeia antes das glândulas de cheiro e órgãos luminescentes do Rei Demônio. Por mais inteligentes que fossem os monstros criados pelo Rei Demônio Guduraniz e seus subordinados, para o Rei Demônio que os criou, eles não passavam de gado que ele poderia criar em grandes quantidades, peões que ele usava para lutar. Mas se fossem inteligentes, pensariam em coisas desnecessárias, e mesmo que não fosse o caso, frequentemente se rebelariam contra o Rei Demônio e seus deuses subordinados ou agiriam por conta própria quando se tornassem razoavelmente fortes. Foi por isso que os monstros foram feitos para obedecer instintivamente ao Rei Demônio e seus deuses malignos. Mesmo agora, 100.000 anos após a derrota do Rei Demônio, isso não mudou. Bugitas usou as glândulas de cheiro e os órgãos luminescentes do Rei Demônio que foram dados a ele por Havovifard,
o deus maligno da liberação, para utilizar esse instinto. Ao secretar um feromonil especial das glândulas de cheiro e liberar uma luz hipnótica dos órgãos luminescentes, ele fez os monstros, incluindo Budarion, enlouquecerem. Este tinha sido originalmente um plano para fazer os fragmentos do Rei Demônio na posse de Vandaliel enlouquecerem e destruí-lo, mas mesmo Bugitas não esperava que fosse tão eficaz. Se era assim que ia acontecer, eu deveria ter feito isso desde o início. Gubugi. Bugitas inicialmente ficou embriagado com a certeza da vitória, mas ficou arrepiado ao sentir uma forte dor de cabeça e ouvir a voz de um locutor em sua cabeça, avisando de um fato perigoso. Grau de invasão do Rei Demônio já é nível 7? E isso é muito rápido. O grau de invasão do Rei Demônio estava aumentando com uma velocidade assustadora. Ao fazê-lo, o poder das glândulas de cheiro e órgãos luminescentes do Rei Demônio aumentou proporcionalmente, mas a mente de Bugitas foi invadida. Qual o significado disso? Nunca ouvi falar que o grau de invasão aumentaria tão rápido. Não há algum tipo de erro de cálculo. Não, tudo correu conforme o planejado. Bugitas, meu monstro mais excepcional, ou melhor, meu peão mais excepcional, disse a voz de Havovifard, ecoando dentro da mente agora caótica de Bugitas. A voz vinha do espírito familiar que ainda residia dentro de Bugitas, ou melhor, o clone espiritual que Havovifard havia criado com uma parte de sua própria personalidade, seu poder deliberadamente suprimido para disfarçá-lo como um espírito familiar. Havovifardo. Isso é. Parece que as glândulas odoríferas e os órgãos luminescentes afetaram sua própria mente também. Parece que você esqueceu que você mesmo não passa de um monstro. Agora então, eu vou assumir a partir daqui, meu peão. Quando Bugitas sentiu o poder de Havovifard se expandir explosivamente dentro dele e seu ser interno desaparecer lentamente, ele gritou de medo e raiva por sua traição nas mãos do deus que ele adorava. Fufufu, ha 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 ha. Finalmente ganhei um corpo que posso mover na superfície do mundo. Originalmente, planejei deixá-lo crescer um pouco mais, mas isso é o suficiente por enquanto. Assim que esta batalha terminar, vou escolher uma mulher poderosa, engravidá-la e criar o corpo que possuirei para a próxima geração, disse Havovifard, exultante por ter ganhado o corpo de Bugitas. Ele voltou seu olhar para Budarion e Vandaliel, cujo corpo estava coberto de carapaça e chifres. Agora então, meus novos subordinados. Mate aquele monstro e ofereça esses fragmentos para mim. Com essas palavras, os nobres orcs que haviam sido subordinados de Bugitas, Budarion, assim como Borcus e seus outros levantaram seus rostos. Conteúdo patrocinado. Não, você não pode fazer isso, querida. A princesa Cornelia gritou de dor. Mas eles não a notaram e começaram a se mover. Bugaa! Com rugidos tão sanguinários que quase se podia sentir o cheiro de sangue, os Noble Orcs avançaram em direção a Vandaliel. Você está no a. Jioo! Uou! Budarion, Bonman e Borcus começaram a correr com força suficiente para esmagar o pavimento de pedra abaixo deles e cortar os Noble Orcs em um único golpe. O que? Havovifard gritou de espanto. Vocês são monstros humildes. Por que você está desobedecendo? Goo! Quando os três lançaram partes do corpo do Noble Orc pelo ar, eles se aproximaram de Havovifard. Incapaz de parar completamente todas as três espadas, Havovifard foi arremessado para trás. Explicação da habilidade. Falsa orientação, caminho da besta. Uma habilidade concedida por Havovifard, o deus maligno da libertação, com efeitos semelhantes a uma habilidade de orientação, concedendo a habilidade de governar monstros e liberar seus instintos. Aqueles guiados por esta habilidade têm valores de atributos aumentados, exceto inteligência, e são estimulados a aumentar seus níveis. Além disso, seus instintos de luta e desejos são estimulados. No entanto, sua inteligência diminui e os efeitos das habilidades marciais e habilidades relacionadas à magia em particular são reduzidos.
Aqueles influenciados por esta habilidade gradualmente se tornam incapazes de suprimir seus instintos como monstros, voltando ao que eram quando eram soldados leais da linha de frente do exército do Rei Demônio. Além disso, esta habilidade geralmente tem como alvo monstros e raças de vida que se originaram de monstros, embora os efeitos sejam reduzidos pela metade no último. No entanto, humanos que normalmente possuem instintos de luta e desejos que lutam para suprimir com raciocínio, bem como crianças pequenas cujas personalidades ainda não foram bem estabelecidas, também podem se tornar alvos dessa habilidade. Nome: Budarion. Classificação: 11. Raça: Nobre Orc Rei do Abismo. Nível: 2 habilidades passivas: Visão no escuro. Força sobre-humana. Nível 10. Resistência sexual infinita. Nível 1. Fortalecer seguidores. Nível 8. Fortalecimento dos valores de atributo quando equipado com uma espada grande. Dominação de raça inferior. Nível 7. Autoaperfeiçoamento. Demônio PS. Nível 3. Resistência mágica. Nível 1. Resistência ao efeito de status. Nível 1. Ampliação de mana. Nível 1. Habilidades ativas. Caminho demoníaco. Técnica da espada presa. Nível 1. Técnica de armadura. Nível 9. Técnica de luta desarmada. Nível 6. Montaria. Nível 4. Magia sem atributo. Nível 2. Controle de mana. Nível 5. Magia de atributo de terra. Nível 3. Magia de atributo de vida. Nível 9. Alquimia. Nível 1. Comando. Nível 7. Coordenação. Nível 8. Desmantelamento. Nível 2. Descida do espírito familiar. Nível 10. Transcende limites. Nível 5. Ultrapassa limites. Espada mágica. Nível 5. Habilidades únicas. Proteção divina de Mububu Genji. Explicação do monstro. Nobre Orc Rei do Abismo. Um ser que o Noble Orc High King Budarion se tornou depois de ter seu braço e olho perdidos substituídos pela cirurgia de Vandaliel e magia de atributo de morte, ganhando pontos de experiência ao derrotar Budgerud e Bufud no campo de batalha e aumentar sua classificação. Seu braço direito e olho esquerdo ficaram manchados de preto pela influência do atributo de morte mana, mas eles não têm nenhum poder especial sobre seu braço e olho não pretos. Ao aumentar sua classificação, ele adquiriu as habilidades de resistência à magia, resistência ao efeito de status e ampliação de mana. Além disso, como ele está sob os efeitos de orientação, caminho demoníaco, ele ganha bônus em seus valores de atributos e habilidades, e espera-se que ele se torne ainda mais poderoso quando aumentar seu nível. Claro, Budarion é o primeiro na história a se tornar um Noble Orc Ice King, então sua existência não foi registrada por nenhuma organização, incluindo a Guilda dos Aventureiros. No entanto, não há dúvida de que ele é um monstro que recebe o efeito máximo de uma habilidade de orientação. Esses monstros são raros se excluirmos os monstros domesticados pelo campeão Nineroad. Conteúdo patrocinado.